Depois de algum tempo, estamos de volta para falar um pouquinho sobre finanças. Tem algumas aulas que eu anotei aqui para a gente complementar esse nosso curso gratuito, que começou acho que uns 2 anos atrás. E eu percebi que tem algumas lacunas faltando para não ser atualizadas e eu vou trazer para vocês, vão ser mais ou menos 10 aulas ao longo desse ano, tá? Para hoje a gente vai falar de criptomoedas. Eu já adianto, eu não sou um especialista em criptomoedas, eu não invisto tanto nesse mercado, é coisa bem mais básica. Então eu só vou passar para vocês os conceitos iniciais e é alguma coisa bem superficial mesmo, só para que vocês conheçam esse mercado e depois possam estudar e se aprofundar, tá? Então, inclusive se eu cometer algum erro aqui técnico, fiquem à vontade para me corrigir nos comentários, porque realmente não é minha especialidade, mas eu achei importante trazer isso dado o contexto atual, né? Então, o que são as criptomoedas? Nada mais são do que eles são ativos virtuais e eles são protegidos por criptografia, que é uma tecnologia que permite segurança, tá? Então, para trazer um exemplo mais prático, é como se tudo corresse de uma forma online e que o registro da sua transação ele fica também na rede, tá? Isso é utilizado uma tecnologia que chama blockchain. Em tradução para português é cadeia de blocos ou corrente de blocos, porque realmente cada bloco com informação e ele depende da série anterior, né? Então isso é muito mais complexo, mas só para vocês entenderem que existe essa tecnologia blockchain que permite uma segurança via criptografia que faz com que tudo seja muito seguro nesse mercado, tá? Então, outra coisa importante é que ninguém consegue ir lá e mover ou modificar nessa tecnologia blockchain dados anteriores ou dados que estão ali registrados sem o consentimento total da rede, o que é muito mais difícil. Então, para questões de segurança, tipo, mas isso aí não é golpe, não vão hackear meus criptoativos, criptomoedas, não de maneira fácil, né? Vai ser muito, muito difícil. Muito mais difícil do que, por exemplo, acontece nos bancos tradicionais, tá? Outra coisa que é importante eu dizer para vocês é que, assim, quando a gente fala de criptomoeda, vem na cabeça, lógico, o Bitcoin, né? Que é o mais popular e mais conhecido dele. Mas existem outros formatos de criptoativos, como a NFT, tem outras formas também de investir, outros projetos digitais com funções diferentes, com objetivos diferentes, e que também tem potencial. Eu não vou entrar no mérito dessa parte aqui, porque, como eu falei, é um conhecimento muito raso que eu tenho, então seria mais leitura de slides, mas vocês podem pesquisar só para vocês saberem que não existem só as criptomoedas e muito menos só o Bitcoin nesse mercado. Quais são as principais características, então, das criptomoedas no geral? A primeira delas, e talvez a que mais tenha feito ganhar destaque, é o mercado descentralizado. Quando a gente fala de mercado descentralizado, eu estou falando basicamente de transações que não ocorrem pelos meios tradicionais ou no sistema financeiro tradicional, o que de outras formas significa que o governo não tem aquele controle que ele tem, por exemplo, nos bancos, nas transações por Pix que a gente faz. Então as operações elas não conseguem ser rastreadas pelo governo. Outro ponto muito positivo desse mercado é que você elimina intermediários, né? O que seriam os intermediários? Bancos, corretoras, enfim. Quando a gente vai fazer uma transação, eles querem cobrar taxa, eles querem algum tipo de burocracia, algum tipo de confirmação. Então, as transações via Bitcoin ou via outras criptomoedas, elas eliminam esse agente, né? Você faz a sua transação diretamente com outra pessoa ou com outro agente, né? Você não precisa ter um intermediário, você não precisa de um banco, de uma corretora ou de outra instituição financeira fazendo esse papel de intermediário entre uma transação e outra, né? Se eu for te transferir R$ 100 no Pix, eu vou precisar usar o meu banco e usar esse banco para você poder te mandar esse dinheiro. Então a transação vai passar do meu banco para o seu banco até chegar em você. Então na verdade são dois intermediários, né? O meu e o seu na hora da recepção. Já nas criptomoedas não, isso acontece de forma mais natural e direta, tá? O armazenamento dos ativos fica em carteiras digitais, então é algo bem seguro no geral, mas é sempre bom dar uma informada, quais são as carteiras disponíveis, etc. E uma coisa legal também, que é uma característica desse mercado, que é diferente do mercado tradicional financeiro, né? Porque tudo que a gente viu até aqui, ações, fundos, fundo imobiliário, tudo isso você consegue investir via corretora tradicional e deixar ali na própria corretora. Aqui você tem corretoras específicas de criptoativos em que você pode fazer essas transações, tá? E essas carteiras digitais, elas servem justamente para armazenar esses ativos como se fosse a custódia dos ativos que a gente já viu em outros momentos aqui no nosso curso. E um último ponto que é legal comentar com vocês é que tem duas funções, né? As criptomoedas, elas são também uma moeda, elas são também algo que vocês podem usar para comprar coisas, para fazer ações, mas também elas estão começando a ser vistas como, principalmente o Bitcoin, como reserva de valor, né? Como já foi o ouro, o dólar, enfim, um ativo que você pode deixar o seu dinheiro guardado e investido nele para que ele se valorize ali de tempos em tempos, sendo uma proteção ali contra outros fatores como inflação, enfim. Aliás, eu esqueci de colocar no slide, mas esse é outro ponto bastante importante das criptomoedas,
que é a questão da inflação. Existe, pelo menos no Bitcoin, uma quantidade finita de ativos que estão sendo explorados, né? Ele tem processos como o halving, eu não vou entrar aqui muito no detalhe, mas é basicamente a cada X tempo de mineração, X emissão de bitcoins, ele corta a produção pela metade até que vai chegar um momento que essa produção vai ser finita, né? Pelo menos essa é a teoria, ou se eu não estiver errado, algo parecido nessa forma. Isso evita um fator de inflação. Qual que é o maior problema da inflação? A emissão de mais moeda. Então, a gente tem aqui os reais. O Brasil entra em crise, o governo pode emitir mais moeda, mas isso vai desvalorizar o nosso dinheiro. O governo não pode emitir mais bitcoins, ou não consegue mais emitir mais bitcoins. Então, isso não tem um efeito tão negativo para a desvalorização do seu ativo como acontece nas moedas tradicionais, né? Com real, com dólar ou com outras moedas que a gente já conhece. E aí, claro, o Bitcoin é a principal criptomoeda disponível no mercado. Então, ela é a mais famosa, é a mais negociada, o que significa também que há uma maior liquidez, então é mais fácil de negociar, tem mais gente comprando e vendendo aquela moeda, como a gente já viu na Bolsa de Valores. E pelas informações que eu vi, a market share do mercado de criptoativos é de aproximadamente 60% do Bitcoin. Não sei se essa informação está atualizada, mas sem dúvidas é disparadamente a moeda mais negociada, até porque ela é a mais popular. E é justamente esse gráfico, na verdade até mais para trás desse gráfico que eu tirei aqui da Status Invest, que explica o sucesso das criptomoedas e principalmente do Bitcoin, né? Vejam que aqui eu estou pegando um período de apenas 5 anos. Tá? Tô pegando ali de fevereiro de 2020, claro que ele ia explodir a pandemia, então tem um pouco de impacto nisso aí, nesse preço atual, e tem aí 5 anos depois, agora finalzinho de 2024, o resultado. Parece um gráfico normal de qualquer ação, mas não é. Vejam que lá no comecinho do gráfico, a gente está aí falando na casa de, sei lá, de uns 40 mil, 50 mil reais, né? Pela cotação de cada Bitcoin. E lá no final do gráfico, a bolinha laranja lá que está marcada, ela está em 650 mil. Então foi uma valorização absurda nesse período. Mesmo se você pegasse ali nos topos de abril de 21, de julho de 21, julho de 21 não, que cai um pouquinho, mas em outubro de 21, que já estava ali perto dos 375 mil, praticamente dobrou o seu investimento nesse período, né? Então é por isso que o Bitcoin também ganhou muito destaque, justamente pelo potencial de valorização que ele apresentou ao longo dos últimos anos e dos últimos tempos. Tá? É importante dizer, da mesma forma que sobe muito rápido, também pode cair muito rápido. Vocês vão vendo aí que tem várias curvas para baixo também, fortes e bem negativas, então é preciso trabalhar com essa classe de ativo. Tá? Uma segunda criptomoeda que é legal mencionar aqui, que também é bastante conhecida, é o Ethereum. Né? O Ethereum ele tem uma proposta um pouquinho diferente do Bitcoin, porque ele também tem outras funcionalidades, como o desenvolvimento de aplicativos, também os contratos inteligentes. Então, é um ativo digital que usa a criptografia, né? Usa essa tecnologia para poder fazer as suas funções, mas tem um projeto por trás que vai além de simplesmente fazer as transações financeiras. Né? Não é uma moeda assim só por si só. E vocês vão aprender também ao longo do tempo, caso queiram investir nesse mercado, que todas essas moedas que não são o Bitcoin, elas são chamadas de altcoins. E, cara, existem literalmente dezenas de moedas e projetos digitais que podem ser estudados, investidos, enfim, tem que pesquisar. E eu coloquei aqui só algumas que são meio conhecidas também, além do Ethereum tem a Cardano, Solana, Tether, Litecoin, tem também uma de dólar. Enfim, tem uma porrada mesmo, se vocês tiverem interesse, vale a pena dar uma pesquisada. E aí vale lembrar, né? Quanto menos conhecido, maior o potencial de retorno, mas também maior o risco desse projeto não funcionar. Mas existem todas essas moedas digitais que vocês forem vendo notícias e que forem interessando, que não são Bitcoin, elas são chamadas justamente de altcoins, porque seria uma abreviação para Alternative Coins ou moedas alternativas em tradução para o português. Tá? Então existem, como vocês podem ver, muito mais do que apenas o Bitcoin. Esse mercado não é só de Bitcoin, ele só é, na verdade, o mais conhecido, o mais popular. E aí, vamos supor que você fale assim, poxa, eu gostei desse mercado, achei interessante, acho que tem potencial, é um mercado tecnológico, um mercado moderno, como que eu posso investir? São basicamente dois tipos de investimento que você pode fazer em relação às criptomoedas. A primeira é você querer comprar e negociar exatamente os ativos diretamente. Então, eu quero comprar Bitcoin, eu quero comprar Ethereum, eu quero comprar Solana, né? Aqui alguns dos exemplos que eu dei. Aí você vai precisar de uma corretora específica de criptoativos, aqui eu coloquei dois exemplos que não são patrocinados, né? São só os mais populares, pelo menos as que eu conheço, Binance e Coinbase, mas tem outras. Tem acho que Mercado Bitcoin, tem Crypto.com, alguma coisa assim. Depois vocês podem dar uma pesquisada aí e ver outras opções, que são corretoras como as que a gente já viu aqui nos investimentos tradicionais, como XP, como Rico, enfim, Clear, essas corretoras que a gente já conheceu por aqui. Porém,
elas são específicas e exclusivas de ativos digitais. Então, por lá você vai poder comprar justamente esses ativos. Além disso, você fala assim, poxa, isso é muito complicado, eu não conheço, eu não quero colocar meu dinheiro nisso porque eu não tenho domínio, eu não vou saber escolher bem esses ativos. Você pode fazer o que eu chamei aqui de investimento indireto, que são usando as corretoras tradicionais, essas que eu citei, XP, Rico, Clear e entre outras, mas você não vai fazer a compra direta da criptomoeda. E aí você tem dois caminhos. Um é comprar fundos de investimento que investem de alguma forma em criptos. Né? Então tem alguns fundos hoje que já permitem que você tenha uma pequena exposição ou uma certa exposição a essa classe de ativo. Como que eles fazem isso? Eles formulam um produto que, em sua maioria, né, não são todos, mas na sua maioria, a grande parte, a grande alocação é em renda fixa mesmo. Então eles pegam lá, sei lá, 80%, 90% do patrimônio e metem lá num tesouro direto, que a gente já conheceu aqui no curso, e pega 10%, 20% e põe em alguma criptomoeda, geralmente um ETF, alguma coisa assim, que faça essa exposição. Então, basicamente, uma renda fixa plus, assim, né? Que permite também uma certa exposição a essa volatilidade das criptomoedas. Ao mesmo tempo, a gente tem também os ETFs, que aí sim você consegue ter uma exposição um pouco mais direta e correlacionada com os ativos específicos, mas elas são muito restritas ainda no mercado brasileiro. Então, eu citei aqui, por exemplo, o Hash 11 é talvez o mais diversificado e o mais focado realmente em criptos, porque você vai ter ali uma carteira de criptomoedas nesse ativo, né, nesse ETF. Só que 90, não sei, né, talvez um pouco menos, mas a grande maioria dele é Bitcoin e Ethereum. Se você tirar, aí tem uma fraçãozinha de outras criptomoedas que o compõem, né, para formar esse produto. E tem também ETFs específicos, como o BITH11 é um ETF de Bitcoin e o ET11, que está aí também na tela, é um ETF de Ethereum. Então eles vão basicamente acompanhar a movimentação e o desenvolvimento desses preços, né, de Bitcoin e Ethereum. Lembrando que aqui o ETF funciona como qualquer outro, né? Ele vai sempre seguir um índice lá fora e esse índice pode ser tá relacionado exatamente a Bitcoin e Ethereum, respectivamente, ou no caso do Hash 11, a uma carteira teórica ali de ativos. Né? Não vou me alongar porque vocês já conhecem ETF, a gente já fez aula aqui sobre isso, eu já expliquei como eles funcionam. Mas os fundos de investimento e os ETFs permitem que você tenha uma exposição, ainda que relativa, às criptomoedas sem precisar de uma conta numa corretora internacional. Agora vamos fechar com o que eu acho que é mais importante eu passar para vocês, que é o pouco que eu entendo, né, de criptomoedas, que são as vantagens e desvantagens. A principal vantagem é, como vocês viram, o potencial retorno. Né? Vou voltar aqui no gráfico, realmente ele é muito exponencial. Aí eu estou falando aqui de uma moeda ou de um ativo digital extremamente conhecido e popular, porque o Bitcoin em 2020 já era consolidado, e mesmo assim, olha a pancada para cima que ele deu, né? Então, esse é um ponto bastante positivo das criptomoedas. Se vocês pegarem projetos menos populares e menos conhecidos, a chance de ter uma valorização fenomenal como essa é ainda maior, tá? Isso é interessante vocês saberem. Outro ponto é que, como eu citei lá no começo da aula, criptoativos é muito mais do que Bitcoin. Então você vai ter não só moedas, como outros projetos digitais que solucionam problemas reais e que estão envelopados aí como criptoativos, permitindo investimentos. Então você vai ter realmente muitos projetos que são muito promissores, cada um com uma proposta, cada um com uma solução. E aí você, investindo nisso e acertando na sua análise, acertando na premissa que você teve, você pode ter um retorno aí muito interessante também. E isso pode fazer bastante diferença aí no seu portfólio. E por fim, ele serve muito como diversificação também, né? Você quer ter um pouquinho mais de risco na sua carteira, quer separar ali 2, 3% do valor que você tem para colocar em algo mais arrojado. Pô, faz sentido. Então você pode ir para diversificação e trabalhar o Bitcoin ou outras criptomoedas ou até outros criptoativos como mais uma forma de você diversificar. A gente vai falar mais para frente no curso, uma das coisas que eu vou trazer nesse ano, a montagem de uma carteira, a montagem de uma estratégia de investimento. Então a gente vai poder trabalhar isso com mais calma. Agora, e os riscos, né? Porque aqui parece muito bom, mas tem coisas muito preocupantes que você tem que pensar antes de investir. O primeiro é o otimismo da volatilidade, que basicamente é um risco elevadíssimo. Então, se você já tem uma certa propensão a ter problemas com bolsa de valores, aqui é muito pior. 5, 10 vezes pior do que é na bolsa de valores tradicional com as ações, por exemplo. Porque as movimentações são realmente muito agressivas. Isso é para o bem, como eu falei no potencial retorno, mas também para o mal. Né? Você pode investir hoje, tomar uma bela de uma pancada ali, ficar 40%, 50% negativo em pouco tempo, justamente por essa alta volatilidade e principalmente em projetos menores. Né? O Bitcoin hoje já tem mais liquidez, já é mais conhecido, mas em projetos menores isso tende a se intensificar. Essa exposição ao ciclo econômico acabou ficando ali, na verdade não tem exposição ao ciclo econômico, eu acabei na edição, esqueci de tirar, mas o terceiro ponto é importante, que é a incerteza dos projetos.
O, como a gente ainda não tem uma definição exatamente do futuro ou coisa do tipo, muitos desses projetos são inovadores, são interessantes, mas eles também são, vamos dizer assim, incertos mesmo, né? A gente não sabe o potencial. Então, eles podem, ao mesmo tempo que serem muito interessantes, podem ser uma bela de uma furada, podem quebrar e levar todo o seu investimento. Então, isso é importante ter uma análise. E por fim, a gente tem aí a dificuldade dos fundamentos em si, porque querendo ou não, ao contrário das ações, a gente não tem ali uma lista de itens que a gente possa olhar de forma geral, para dizer, ó, esse é um bom projeto, esse é um mau projeto, é mais um pouco mais de feeling, né? Lógico, você tem os gráficos, você tem ali cotações, você tem outros projetos paralelos que você pode ver o que funcionou, o que não funcionou, mas é um pouco mais complicado de você chegar numa conclusão, até porque esses ativos não têm lastro, né? Ao contrário de outros investimentos da economia real, vamos chamar assim, né? Entre aspas. Porque, na verdade, os criptoativos já são reais, né? Eles já fazem parte aí da nossa vida hoje em dia. Então, qual que é a minha recomendação aqui para você que assistiu essa aula e começou a se interessar? Primeiro, estude antes de investir. Essa aula está longe de ser um material completo, ao contrário de outros que eu já trouxe aqui para vocês, porque eu não sou a melhor pessoa para falar dessa classe de ativo. Acho que não faz sentido eu ficar aqui trazendo muitos slides e falando de algo que eu não vivencio tanto, né? Até tenho ali uma pequena exposição, mas é uma coisa muito pequena mesmo. Então, cara, gostou disso aqui? Achou interessante? Pensa que isso pode ser interessante para a sua carteira, para tentar incrementar ali a sua rentabilidade, vai estudar, vai entender certinho quais são as ferramentas, o que a gente tem que olhar, quais são os pontos importantes. Outro ponto importante é nunca deixe de analisar o seu perfil de investidor. Então, se você não tem um apetite bom ao risco, se você lida mal com as oscilações financeiras, cara, fica meio de fora, fica mais devagar, porque assim, pode vir uma pancada para cima, mas pode vir uma pancada para baixo, e dependendo do seu perfil, você pode dar uma surtada ali, se desesperar e tal. Por fim, sempre que você vai começar, e aí vale para qualquer tipo de investimento de risco, né? Começa pequeno, pega ali 1% do seu dinheiro, 0,5%, coloca, começa a sentir o mercado, vê como é que é a sua reação em relação a dias bons, a dias ruins, aí você vai podendo achar a alocação ideal, que a gente vai falar mais para frente como fazer. E por fim, assim como eu falei para a parte de bolsa de valores, meio que esquece o preço ali da sua corretora, né? Porque isso vai balançar para cima e para baixo, então se você ficar olhando isso, você vai surtar. E para fechar, falando um pouquinho de tributação, a maioria das pessoas que está vendo esse vídeo provavelmente não vai ser tributada, né? Porque o volume de transação tem que ser alto, mas para vendas até 35 mil no mês, pelo menos até a última atualização desse vídeo, isento de imposto de renda. Acima disso, se as transações são em corretoras estrangeiras, 15% sobre o lucro. Já para as corretoras nacionais, empresas que permitem essas transações de forma nacional, a gente tem a tabela progressiva do imposto de renda, como outros ativos já tem também, começa em 15%, e quanto mais você negocia, qual o valor maior, ela pode chegar até 22,5% sobre os seus lucros, tá? Mas eu coloquei até uma observação aí que até 5 milhões é 15%. Então, assim, 5 milhões é muita grana, né, pessoal? Então, provavelmente a maior parte de vocês que investir aqui talvez nem chegue a estourar a isenção, que é o meu caso, mas caso vocês estourem, tem que ficar de olho no imposto certinho para fazer a declaração. Então é isso, espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu sei que ela foi bem mais genérica e simples do que o padrão do curso, mas eu achei muito importante eu trazer também aqui um pouco das criptomoedas, né, desses criptoativos, desse universo, que é um pouco novo ainda para a maioria das pessoas, que vocês possam saber deles e se interessar, ir atrás, estudar mais e quem sabe até colocar esse tipo de investimento aí dentro da carteira de vocês.